O Brasil voltou a registrar bloqueio em rodovias, como forma de protesto às eleições presidenciais que elegeram o candidato Luiz Inácio Lula da Silva como novo governante do país. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, são em torno de 19 pontos de bloqueios e interdições em estradas. Conforme um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal dos estados, Rondônia, Paraná e Mato Grosso possuem ainda manifestações ativas. No Mato Grosso, por exemplo, são 7 pontos com interdições e 4 pontos de bloqueios. No Paraná, 1 ponto de interdição. Já em Rondônia, são 7 pontos de interdições ou bloqueios. Muito bem, eu estou ajustando aqui esse ponto, rapaz, tá difícil aqui, mas vamos lá, vamos deixar ele provisoriamente desse jeito aqui. Na mesma linha, aí no mesmo, mantendo já esse tema, a questão das interdições, a gente viu aí incêndio, pode colocar aí, o diretor, a matéria do Cleidson Silva, né, falando daquele incêndio que aconteceu em uma carreta aqui em Ariquemes, uma carreta do grupo Irmãos Gonçalves, que teve esse incêndio aí, e também é por conta, é resultado dessas manifestações. Pode rodar. Uma carreta Câmara Fria do grupo Irmão Gonçalves, que estava parada em um bloqueio na BR-364, próximo à entrada de Ariquemes, foi incendiada por manifestantes, que retornaram com uma nova interdição no local. Outros caminhões do mesmo grupo que estavam na fila tiveram pneus furados e equipamentos danificados. Uma caminhonete também do grupo foi alvo de vândalos. A Câmara Fria foi saqueada. O grupo de choque da Polícia Rodoviária Federal desobstruiu a via e partiu em direção ao município de Ji-Paraná para desobstruir outros bloqueios. Depois de algumas horas, um grupo retomou o bloqueio de Ariquemes. Vamos lá. Verdade. Vamos lá. Buiu, boa noite para você. Eu sei que você está calmo hoje. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os colegas. E a você que está em casa, ó, mande sua mensagem e participe. Como você falou, Cícero, eu fico até feliz quando você me classifica aí como bolsonarista, que tem participado das manifestações, que são atos democráticos e que são direitos legais. Eu fico muito feliz. Eu participo das manifestações, eu incentivo qualquer um a se manifestar, porque é um direito constitucional. Você pode ir, você pode dizer o que você acha, você pode reivindicar direitos, porque ainda, pelo fiozinho, mas ainda estamos em uma democracia. Ainda. Então, você que está aí na porta dos quartéis, você que está lutando por um Brasil melhor, meus parabéns, os parabéns do Moisés Cruz. Com relação a esses que estão saqueando e saindo fora das 4 linhas da Constituição, aí eu não posso aprovar. O nosso direito de se manifestar, ele é um direito legítimo e um direito legal quando eu me manifesto ordeiramente, quando eu não agrido pessoas, quando eu não ataco ninguém e principalmente saque. Pessoal, eu tenho uma revolta particular com saqueadores. Eu não sei de onde vem essa revolta, mas eu não aceito. Se uma carreta tombar e cair ali um caroço de milho, eu não aceito que a pessoa vá lá, porque aquilo tem dono. Você que está em casa, você não tem direito de sair carregando caixas nas costas, carne nas costas, sair carregando cervejas. Você não tem esse direito. Para começar é crime, né, bispo? Para começar é crime. Então, se você é um bolsonarista, é uma pessoa de direita, você prega um país melhor, comece respeitando as coisas alheias. Não pegue o que é dos outros. No mais, faça a sua manifestação ordeira e pacificamente e conte comigo para a gente estar junto, lutando pelo Brasil melhor. Muito bem. Ramon Cugi, boa noite. O seu comentário sobre essas 2 reportagens aí que nós exibimos. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite, Ricardo Frota. Boa noite, Paulo Cavalcante. Boa noite, Moisés. Boa noite. E boa noite a cada um dos telespectadores e das telespectadoras que nos assistem e nos prestigiam com a sua audiência. Mandar aqui um abraço para o Tarcísio, né? Encontrei com ele ali sábado, ele disse, eu vejo o programa lá, eu falei, vou mandar um abraço para você. Ele falou, é o Tarcísio, mas não é o Almeida não. Então, um abraço, Tarcísio. Ele e a esposa são os telespectadores e sempre acompanham o nosso programa aí. Com relação a essas reportagens aí, não estamos tratando de manifestantes, estamos tratando de um bando de marginais. As pessoas estão impedindo as pessoas de ir e vir, estão tocando fogo em carreta. No Mato Grosso explodiram um ponto de pedágio, né? Tem mulheres grávidas passando mal, tem gente que ia ver a mãe morreu, não conseguiu ver a mãe,
né, porque estavam lá colocando fogo em ponte. Aqui em Ariquemes tentaram mexer no sistema de abastecimento de água. Ou seja, isso passou de qualquer limite, né, de manifestação democrática. Na verdade, são um bando de golpistas, né, e que estão sendo apoiados por outros tantos. Você tem muita gente aí que perdeu completamente o juízo, mas você tem muito esperto nesse meio aí também. E o Brasil não pode ficar refém de um bando de marginais que está ocupando as estradas, que está pedindo as pessoas de ir e vir, né, e que está sendo financiada por outro bando de marginais. Nós estamos falando aqui de bandidos. E de bandidos que não agem sozinhos, estão agindo através de comando político que está vindo de cima. O fato de eles estarem atuando em Mato Grosso, Rondônia, Paraná e Santa Catarina é em função de que nesses 4 estados você teve uma votação muito expressiva para o atual presidente que não admite a derrota e que nós avisávamos aqui já desde antes que tentaria algum tipo de arroubo autoritário contra as instituições e contra o país. Nesse momento, quem está sofrendo com esses ataques, a essas bestialidades desses marginais, é o povo brasileiro. A gente espera que as autoridades, né, que estão aparelhadas, que a Polícia Federal entre em campo para tirar essa cambada de bandido aí do meio das estradas, porque eles estão depredando, estão saqueando, estão roubando e dizem que é em nome da democracia, né? É mais saudável que eles façam como aqueles manifestantes hoje no Rio Grande do Sul que estavam com os celulares na cabeça pedindo para os extraterrestres intervirem no Brasil, né? Aí sim, aí eu acho que é uma manifestação legítima pedir para extraterrestres intervir no Brasil. Né? É uma intervenção extraterrestre que merece uma intervenção psiquiátrica. Boa parte de quem está na rua precisa de uma intervenção psiquiátrica e boa parte de quem está na rua cometendo crimes precisa de uma intervenção da polícia para colocar essa bandidagem atrás das grades. Muito bem, Paulo Cavalcante, boa noite. O seu comentário sobre os 2 vídeos apresentados aí, os bloqueios que permanecem nas rodovias e esse incêndio aí em um dos veículos do Grupo Irmãos Gonçalves. Muito boa noite a você, meu querido ouvinte, telespectador aqui da Rema, que nos dá alegria nesses quase 3 anos aqui de News 5.1, acompanhando a gente. Também a toda a equipe e aos demais debatedores. Bom, gente, é triste ouvir que a manifestação, por ela ser uma manifestação que tem um cunho um pouco mais conservador, né, ela seja depreciada, né? A gente acompanhou as manifestações durante anos e anos, né? Direta Já, a do impeachment do Collor, depois as manifestações do MST, quebrando tudo, entrando em fazendas, matando gado grávida, jogando o bezerro no chão, tacando fogo. Eu lembro de uma... Desculpa, gente, eu desconcentrei aqui. Eu lembro de uma situação em que um senhor estava chorando, até um dono de uma pastelaria famosa aqui de Porto Velho, né? Eu fui conversar com ele e ele falou, não, eles entraram na casa do meu pai, destruíram tudo, tacaram fogo em tudo, ameaçaram a gente de morte. Isso aconteceu aqui em Ariquemes e ninguém falou nada. Eu não vi um jornalista dizer, olha que horror, né? Mas agora, porque é uma manifestação de direita, né, que tem um cunho de direita, né, e não é nem coordenada por partidos, ela é coordenada por caminhoneiros, né? Até por conta deles não terem uma direção muito forte. Existe um movimento aqui, outro lá em Mato Grosso, outro lá mais ao sul do país. Então, mas veja bem, eu acho importante que eles se manifestem, eu acho que eles têm um direito, né? Eu acho que até a categoria, se quiser parar, tudo bem. Eu acho que não pode forçar. Eu acho que tudo forçado não é legal. Eu acho que se de repente alguém quiser, não, eu quero tocar meu caminhão para frente, deixa ele passar. Deixa ele passar, é errado. Então nós não podemos usar as ferramentas do mal. Esse pessoal que dominou o Brasil durante todos esses anos, eles usaram ferramentas malignas. Nós não podemos usar as mesmas ferramentas deles. Exatamente. Então, quando a gente vê, por exemplo, um caminhão sendo destruído, gente, está errado. E eu tenho certeza que esse pessoal não é do movimento. É alguém que entrou lá para bagunçar. Pode ser infiltrado. Então vocês têm que começar a prestar atenção, gente. Formar a guarda,
sabe? Quando perceber uma pessoa desse tipo, telefonar para a polícia, telefonar para a rodoviária, ou mesmo vocês têm como se defender também, chega o rei numa pessoa dessa. Tira ela de combate, porque isso é errado, sabe? Não tem nada a ver, é um empresário, se vocês gostem ou não dele, é uma empresa, não pode ser destruída, ela está lá para fornecer alimento. Então vocês não podem fazer isso, tacar fogo, destruir, é patrimônio, isso está totalmente errado. E eu tenho certeza que isso não faz parte do movimento. Eu tenho certeza que daqui a pouco alguém vai poder falar alguma coisa. Mas do movimento em geral, de ir para a porta do quartel, veja bem, eles estão ali protegidos, eles estão ali clamando por um poder. Veja bem, o Legislativo está acovardado, o Senado está de joelhos, o Poder Judiciário está corrompido. Eu não tenho o que se fazer, vai para onde? Vai para o quartel. Essa é a grande realidade. Eu acho triste isso, lamentável. Não é o que eu sonhei para o Brasil, não. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite. Agora sim, a sua vez, pode liberar o microfone do Arnaldo. Fique à vontade para o seu comentário sobre os 2 vídeos apresentados aí. Primeiramente, meu boa noite. Ricardo, Moisés, Paulo, Cujuí, Cícero e toda a nossa técnica. Eu inicio me solidarizando com o senhor João Gonçalves, porque eu tive a oportunidade, assim que cheguei em Rondônia, de trabalhar lá no Jaru, ali pelo INCRA. E eu vi, não foi nenhuma nem 2 vezes, ele e o irmão dele, e mais um outro irmão que eles têm, que são 3, batendo arroz em trilhadeira. As pessoas não sabem. Rondônia está se transformando num estado covarde. Rondônia está se transformando num estado sem memória. A luta desses 3 homens aqui dentro desse estado, eu acompanhei de perto, junto com eles. Fiz serviço para eles depois de topografia, lá no Jaru. Demarquei a chácara do seu João Gonçalves, na 605, lá no Jaru, que tangencia o Igarapé, Mororó. Quem demarcou fui eu. Então, eu conheço a luta desses homens. Conheço essa terra os conheço como pioneiro. E Rondônia está virando paira do Brasil. Eu não sei o que um Estado com 1 milhão de eleitores pensam que pode dar um golpe e mudar a estrutura de uma eleição nesse país. Aonde esse povo está com juízo? Então, é gente que não conhece a história daqui de Rondônia, é aventureiros que veio aqui, é camarada que está aí grilando terras e mais terras para poder fazer do seu agronegócio. E, inclusive, o senhor João foi bolsonarista. Injetou dinheiro na campanha de Bolsonaro, porque ele era o vice, ele era o primeiro suplente da Mariana Carvalho, que era bolsonarista. O Joãozinho Gonçalves apoiou Bolsonaro, porque são pecuaristas, são ruralistas, sabe, são grandes supermercados hoje. Eles apoiaram esse povo. E a covardia que estão fazendo com eles é coisa sine qua non. Virou coisa de louco, de maluco, de bandidos mesmo. Agora eu dou um conselho para o senhor, seu João. Como o Estado está aparelhado em não investigar e não resolver essas questões, o senhor tem condição de fazer uma investigação paralela ali em Ariquemes, Machadinho, e o senhor sabe muito bem quem são os mandantes disso. O senhor sabe muito bem quem está financiando essa coisa. O senhor sabe. Faça uma investigação paralela, levante isso, entregue para o Ministério Público, que parece que, por mais que queira fazer, está inerte, que não pode fazer, também não sei porquê. Entrega para o Ministério Público e acione, peça indenização depois dos mandantes. E, inclusive, dentro de Ariquemes tem até uma associação muito importante, que é uma das financiadoras desse negócio. Todo mundo sabe quem está financiando isso. Todo mundo sabe. E o poder que o senhor tem, senhor João, o poder econômico, o poder representativo dentro desse Estado, o senhor tem condição de fazer essa investigação paralela, levar para o Ministério Público e depois cobrar indenização em cima dos danos que perpetraram sobre o seu patrimônio.
Muito bem. Frota, Ricardo Frota, boa noite. O seu comentário sobre as matérias apresentadas, esse tema que está sendo debatido. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Buiú. Boa noite, Ramon Cujuí. Boa noite, Moisés. Boa noite, Paulo. Boa noite a você que está em casa, nos prestigiando com a sua audiência mais uma vez nessa segunda-feira. Primeiramente, eu queria rebater um pouco a fala do Cujuí, dizendo que esses atos, que essas manifestações são coisa de golpista, de bandido. Não é assim. A gente não pode pegar casos isolados. Quem toca fogo em caminhão não é bandido, não? Não, mas a gente não pode Fechar pegar casos isolados. Não é bandidagem. Botar fogo em ponte não é bandidagem. Pegar casos isolados e generalizar. A gente está falando de uma população, uma grande parcela que está em todo o Brasil com uma insatisfação enorme por conta de umas eleições tendenciosas. E estão pedindo o quê, Ricardo? Por conta de ter colocado na presidência uma pessoa que foi um ex-condenado, um ex-presidiário. Então essa é a indignação. As pessoas, principalmente as pessoas, o cidadão de bem, está revoltado, está indignado. Você perdeu! Está indignado com a atuação de um órgão que deveria ser imparcial. E ele trabalhou para um candidato. Você prova? A não, mais, Ricardo, você prova? Mais do que já está... Cícero, eu quero uma cópia desse... Mais... Buiú, depois você vai ter o seu As pessoas estão indignadas com esse processo. Vou representar o Ricardo no Ministério Público. A forma como aconteceu esse processo precisa de mais explicação, Arnaldo? Tem certeza que precisa que eu fique explicando aqui a revolta da população? Não, é ex-presidiário. Ele ficou 580 dias preso, então ele saiu da cadeia, então é ex-presidiário. Falo e ratifico tudo que eu falo aqui. Então, quando a gente fala que, eu sou completamente contra esses atos de vandalismo. Agora, querer atribuir, como o Arnaldo falou aqui, que era um apoiador de Bolsonaro, então já dá para perceber que não tem nada a ver com os apoiadores do Bolsonaro. Quem garante que não foi alguém ligado à esquerda que praticou isso para querer incriminar as pessoas que estão ali democraticamente ganhou, fazendo seu manifesto? Diz que ganhou, vai mexer com isso pra quê? Democrático. Volto a dizer, eu sou contra bloqueio de estrada, eu sou contra proibir a garantia que a gente tem na Constituição Federal, o seu direito de ir e vir. Mas não é só o direito de ir e vir que está em jogo. É o direito também de você se manifestar. É o direito de você se expressar. É o direito desses movimentos também que está querendo ser tolhido. Então a gente tem que pensar, existe atos de vandalismo, sempre existiu. Existiu principalmente do lado da esquerda, como muito bem pontuou o Paulo. Então agora querer atribuir a culpa, sem ter sido feito, primeiramente, uma investigação, seria expor aqui de uma forma muito leviana. E a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter compromisso com as nossas palavras. E reafirmo aqui, Arnaldo, pode representar. Eu falo tranquilamente, com a consciência muito tranquila. Que o Alexandre de Moraes praticou um golpe. Que o Lula é um ex-condenado, um ex-presidiário. Você não falou, foi isso. E falo deixa que o microfone cortado, deixa o microfone cortado. E falo também que a atuação do TSE ela foi tendenciosa. Isso é uma vergonha, e não é só eu, não. A indignação não é só minha. A indignação é dessas pessoas que estão ali, nas bases ali do Exército, das Forças Armadas. E vale lembrar, né? Quem diria a população hoje, outrora, no passado, que tinha medo do militarismo, da volta, hoje pede socorro. Para vocês verem a que ponto a gente chegou. A população pedindo socorro para as Forças Armadas. Muito bem. O Cujuí pediu 30 segundos. Fica à vontade, Cujuí. Primeiro, a liberdade de manifestação é garantida pela Constituição. A liberdade ela tem que estar no outro pé, que chama responsabilidade. A liberdade de expressão ela tem um limite da responsabilidade sobre aquilo que você diz. Né? Então, assim, os movimentos que estão aí, não é a maioria da população, é meia dúzia. Porto Velho, por exemplo, tem 600 mil habitantes. 600 mil. Tem meia dúzia ali na frente do quartel e grande parte vinda do interior, ou seja, não representa ninguém aquilo ali. São grupos radicalizados e no meio desse grupo de radicalizados tem muito bandido. Muito bandido. Daí tem bandido tocando fogo. E a gente do Bolsonaro, sim, porque você quer descobrir como é que você aquilo que o Paulo disse, você identificar o cara que está entrando ali, né, se ele pode ser bandido ou não. Normalmente eles usam uma camisa verde e amarela.